Alô, galera, mais uma vez aqui da Livraria Vozes, eu e professor Ronaldo Ferreira, meu querido amigo, que fica aqui na rua Carlos Gomes, Salvador, Bahia, 698A, próximo edifício garagem ao Procon. E estamos aqui mais uma vez falando sobre seleção brasileira e política. Isso envolve questões que se amarram com patriotismo, com o sentimento nacionalista do brasileiro. Eu queria ouvir de você, meu amigo Ronaldo, o que você entende, o que você pensa, o que você sente sobre as questões que envolvem o patriotismo, que estão se misturando a tantas coisas estranhas por aí. Bom, existe toda uma linha de discussão sobre o que é o brasileiro, né? Os intérpretes, chamados intérpretes brasileiros, começaram lá desde o Gilberto Freire, dizendo que o brasileiro tinha como essência essa miscigenação, e traz a ideia do sincretismo racial, da harmonia racial. Então, nossa miscigenação se deu de forma harmônica. Aí, depois há toda uma discussão. O Sérgio Buarque diz que o homem é um ser cordial, o brasileiro é um ser cordial, não no sentido de ser bom, gentil, mas agir com o coração. E aí vem toda aquela discussão sobre o patrimonialismo. O brasileiro pensa na coisa patrimonial, na coisa privada, não pensa na coisa pública. E aí hoje o Gessé de Souza desconstrói tudo isso, né? Mas é interessante a gente pensar... Gosto muito do Gessé, mas vamos lá. Vamos lá. Ele vai desconstruir tudo isso, mostrando que não é bem assim. O brasileiro não é aquela pessoa que é indiferente à coisa pública, que não tem amor à pátria. Não é bem isso. O brasileiro, ele talvez não seja educado, né, para canalizar o seu amor à pátria. E talvez esse amor fique muito aparente no futebol e, às vezes, só no futebol. Tudo aquilo que acontece, de certa forma, os caras tinham razão quando diziam que o Brasil não tem muito essa preocupação com a coisa pública. Então, aí você não tem esse amor à pátria, né? Inclusive o hino nacional virou uma certa brincadeira, qualquer coisinha que aconteceu, alguém cantava o hino nacional, que para um patriota é algo bem sagrado, o hino do seu país, as cores da bandeira, não é algo para estar caindo numa brincadeira, no desdém, é algo sério. Então, ter amor à pátria é você ter amor àquilo, ou melhor, aquele lugar que você nasceu, aquele lugar em que tem sua identidade cultural, em que você tem as pessoas que você ama, e que você, ao dizer num lugar, eu sou de tal lugar, você traz toda a informação do que é aquilo, a cultura. O Brasil, de certa forma, você não vê muito isso na educação. Várias pessoas falam do Brasil assim, se eu ficar rico, eu saio do Brasil. Então, o brasileiro já foi taxado aí como aquele que tem a síndrome do vira-lata. O Nelson Rodrigues falava em outro aspecto, mas tem também esse aspecto de achar que lá fora outros países são sempre tudo é melhor. É melhor. A grama do vizinho é sempre melhor do que a minha. Sempre mais verde, o Brasil, né? E o Brasil é aquela coisa da brincadeira, do não levar a sério, do carnaval, da festa, do sexo desenfreado, que muita gente vem para cá procurando exploração sexual, toda essa questão ligada à prostituição, dada essa imagem produzida pelo brasileiro, por muitos brasileiros que não têm esse amor à pátria e vendem ela a preço baixo. Então, ser patriota é saber também que muitas das decisões políticas transformam o nosso país num país mais pobre, num país mais desigual, num país mais corrupto, num país mais desumano, né? E isso é fundamental para ser patriota. Você saber que a riqueza de um país é a riqueza de seu povo. Nenhum país que tem uma desigualdade assustadora como a nossa, ele consegue ser bem, ele não consegue ter um índice de qualidade de vida que a gente possa dizer que é considerável. Então, aí você tem um problema de falta de patriotismo. Temos que pensar no comum, né? Para então entender o Brasil. É você dizer assim, Marquinhos é brasileiro assim como eu. E não pensar, não, o de fora é melhor. Por que o de fora é melhor? Porque alguém lá fora, entre aspas, não existe melhor, construiu a ideia de que aqui é bom. Aqui é bom. Então nós construímos uma ideia de que aqui não é bom. E então deixamos a coisa correr frouxo, né? Então toda vez que você fala em pátria, tem toda uma coisa de futebol, tem toda uma coisa do carnaval, coisas que estão ligadas ao entretenimento e não à questão séria do trabalho, do estudo. Porque tem que pensar assim, eu como brasileiro tenho que estudar muito, trabalhar muito para que tenha um respaldo em outros lugares, assim como grandes nomes no Brasil conquistaram lá fora. Então o orgulho de ser brasileiro é justamente construir uma identidade de coisas positivas
E não construir uma ideia de que o Brasil, você olha assim, então o Brasil ganhou a Copa, aí o pessoal diz assim, eles são muito bons no futebol. Só no futebol? É um reducionismo da ideia de ser brasileiro. Então eu só tenho orgulho do futebol, está na hora de se ter orgulho de outras coisas do nosso país. Inclusive até da cor das nossas peles, que são tão diversas. Inclusive na nossa cultura, na nossa música e principalmente no chão em que a gente pisa, e dizer, chega de roubar isso aqui, chega de empobrecer isso aqui, chega de se transformar isso aqui num lugar cada vez pior para que os brasileiros habitem, né? Porque estão transformando nosso país num lugar ruim de se viver. Estão transformando nosso país num lugar violento, desigual, miserável, doente, né? E várias questões que aparecem aí no dia a dia. Então, como a gente falou no primeiro bloco lá, a questão do futebol, eu não tenho nada contra o futebol. Como todo brasileiro, amo futebol, amo a seleção. Mas existe um problema de você esquecer tudo em nome desse único orgulho que seria o futebol. Agora, Ronaldo, só complementando sua fala, deixa eu te uma observação minha, tá? Por favor. Eu vejo que essas questões, elas já estão chegando, inclusive, nas pessoas menos esclarecidas. Mesmo aqueles que ignoram determinadas informações, isso chega, mas isso chega de forma real, carnal. Por que isso acontece? Porque essas questões de político-administrativas, de roubalheira, de escândalos no Supremo Tribunal Federal, os nossos magistrados são considerados dos piores do mundo. Isso saiu nos jornais mais importantes da Europa, em alguns jornais até asiáticos. A gente teve mídia negativa do Supremo Tribunal Federal, os magistrados brasileiros, né? Juristas sérios sendo atropelados por uma conduta péssima dos magistrados no Brasil. Os políticos brasileiros são tidos como marginais pervertidos em várias partes do mundo, só aqui que grande parte da mídia parece que faz uma questão muito grande de encobrir tudo isso, fora os fatos que a gente tem uma violência exacerbada nas ruas, a gente tem uma miséria social muito grande, um desemprego de quase 14 milhões de pessoas, e o que a gente percebe é que mesmo nesse clima de festa, clima junino que as pessoas amam, a gente aqui no Nordeste é apaixonado pelo clima junino, e o clima de Copa do Mundo ainda por cima para inteirar essa questão, você percebe que há uma certa tristeza no ar. A gente via tudo mais animado, banderola nas ruas, as pessoas agitadas, se divertindo, mais alegres, tudo pintado, bandeira do Brasil, vai campeão, hexa, tal, e a gente não vê mais isso. Que de alguma forma, mesmo aqueles não tão esclarecidos, estão se sentindo abalados com tudo isso que está acontecendo no Brasil. É uma pena, é realmente muito entristecedor. A gente vê, inclusive, que as pessoas que podem literalmente fazer algo a mais, como nossa classe, professores, né, educadores, médicos, advogados, se esforçam minimamente para que isso mude, e isso é muito triste. Eu concordo com você. As pessoas mais pobres do nosso país, as pessoas que talvez não tenham acesso a uma educação de qualidade de exato. Saúde, essas pessoas sabem a realidade de um Brasil que não é um Brasil disfarçado. E boa parte da classe média do nosso país quer ver um Brasil que não é o nosso Brasil. Quer ver um Brasil rachado, né? Quer ver um Brasil rachado e um país em que diga assim, eu tenho o meu e o resto que se dane. Então isso é um problema muito sério, isso é uma falta de patriotismo. Voltando aqui, o que seria esse patriotismo? Porque eu não posso entender um país que tem miseráveis, um número significativo de miseráveis, e achar porque eu não estou naquela miséria, que eu estou se reinstalou na linha da pobreza recentemente, né? Então, quer dizer, entender que no Brasil pessoas morrem de fome. Em algumas capitais do Brasil, pessoas morrem de frio, porque não tem sequer uma roupa adequada para aguentar o frio. Então, pensar isso e ser indiferente, isso não é patriotismo. E não estou falando aqui de filantropia. As pessoas gostam de chamar de caridade, para anestesiar a alma, não é isso. Ou a caridade verdadeira que a pessoa faz com amor ao próximo. Não é disso. Mas é de pensar em políticas públicas, cobranças reais daquelas pessoas que estão lá para fazer isso, e que não fazem porque não tem ninguém botando pressão na cabeça deles. Porque a grande ideia da política é que o povo não tem que ter medo dos políticos. Os políticos devem temer o povo.
Porque eles são representação desse povo. Temer e respeitar. Respeitar acima de tudo, mas temer, já que... O salário desses caras são pago com os nossos impostos. Os diretos e os indiretos. E ainda tem outra coisa. Por que eles têm que temer? Os indiretos é ótimo. Porque tem os indiretos. As indenizações milionárias. Milionárias. Como é que chama? A corte toda de não sei quantos empregados e quantos benefícios. Uma das grandes críticas dos jornais europeus que falaram da questão dos magistrados brasileiros é justamente isso aí. Às vezes o cara ganha um salário X e tem uma indenização associada ou agregada ao salário de 3,5x, 20x. 20x é uma coisa absurda. Você ganha 30 mil. Vale aí parafrasear e me corrija se eu estiver errado. Esse X é pintado com ouro. É com ouro? E bordado é diamantes, né? Então, assim, a gente está vivendo uma situação muito complexa. O Brasil é o Brasil de poucos. O Brasil que funciona é o Brasil de poucos. E o Brasil que funciona é um Brasil de futebol a longa distância e um Brasil de políticos, magistrados e um grupo fechado de empresários e imprensa elitizada e em pequena quantidade. Todo o resto do Brasil é um Brasil à parte, fora dessa estratosfera de riqueza, né? Os jornais ilustraram isso de forma até contundente. Eu disse, não é possível que ninguém está lendo isso, só eu. Porque na verdade, a gente vive essa coisa de não conseguir enxergar o básico do que está ali. É uma cegueira moral, e essa cegueira moral faz com que eu não queira ver, né? É aquela coisa dos invisíveis sociais, né? Que a gente vê, tem vários trabalhos aí. É isso que traz a linha temerária da seleção ser campeã e tal, né? Sim. Você aumentar o tamanho da cortina para que tudo isso seja justamente jogado para debaixo do tapete. Pessoal, às vezes é assim mesmo. O momento é de período do ano que a gente ama, que a gente gosta, mas de vez em quando mas amor requer cuidados. E como a gente dizia no tema anterior, de vez em quando é bom falar uma verdade que dói, mas que alerta, que porque salva. Ficar assim, eu amo a pátria no futebol, é bonito, Neymar. Vamos ali manifestar, não quero não. Não quero não. Bora ali pensar em quem eu vou isso votar. É coisa de como é que eles falam? Isso é coisa de esquerdopata. Esquerdopata? Não, pra que manifestar? Isso não tem sentido. Aí depois na hora... Como se requerer direito fosse algo de direita ou de esquerda. Não. Requerer direito é coisa de cidadão, de quem paga imposto, gente. Manifestar é um grande ato democrático. Se criticam que os esquerdopatas não são democráticos, como assim o pessoal também conservador no Brasil não é democrático. Então, na hora de manifestar, como eu sou de direita e esquerda, eu não vou porque fica uma linha do cara que a gente não sabe o que classifica. E como não sabe classificar, ele não existe. O inclassificável. Entendeu? Porque um joga por outro e vai levando. Então tá tudo bem. Mas amor à pátria não pode se resumir à questão do futebol. Mas nem por isso eu devo odiar o futebol. E tem dito. Um grande abraço a todos. Voltamos no próximo bloco. Grande Ronaldo Ferreira, meu irmão. Vamos lá, com muito amor no coração. Amor. Um beijão, gente.